Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui para falar com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem tratando, é um vídeo especial, um assunto novo, né? Espero que todos gostem. Nós vamos falar um pouquinho das coisas desse tempo do fim e envolvendo esse vírus que nós estamos vivendo nesse momento, o coronavírus. Hoje eu convidei o Pierre faz parte aqui da nossa igreja, é o meu sobrinho. Tudo bom, pessoal? Convidei-o para ele falar um pouquinho conosco aqui, para a gente ter uma conversa aqui a respeito desse assunto. Eu espero que seja proveitoso para nós, eu espero que nós tiremos alguma lição, né? Vamos ver o que temos para essa noite. Este assunto tem circulado todos os ambientes, né? É um assunto que está na boca do povo. E todo mundo tem uma opinião a respeito desse assunto. Uns dizem que é o fim do mundo, né? Outros dizem será que é uma praga? Será que já é uma praga? Então, muitas coisas se dizem a respeito. Outros dizem que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, vamos ver hoje alguma coisa a esse respeito e eu espero que nós possamos ter um aprendizado. Primeira coisa que eu vou falar, com certeza não é uma das pragas. Por que não é uma das pragas? Não é uma das pragas porque as pragas têm um contexto próprio este vírus não se encaixa no contexto das pragas. As pragas também elas acontecerão após o fechamento da Porta da Graça. E o fechamento da Porta da Graça acontecerá após o decreto dominical. Então, não aconteceu o decreto dominical, consequentemente não aconteceu o fechamento da Porta da Graça e, consequentemente, isso então é descartado a possibilidade de ser uma praga, né? Agora, outra coisa, será que é um evento do tempo do fim? Isso pode ser, né? Inclusive, eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia, que está em Lucas 21, o verso 10 e o 11, que encaixa este vírus no contexto do tempo do fim. Diz assim, ó: então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, esse texto coloca o coronavírus no tempo do fim, como uma epidemia, né? E isso realmente nós sabemos, assim como muitos outros sinais que aconteceriam no tempo do fim, inclusive epidemias, doenças e assim por diante, né? Agora, será que esse vírus, essa doença, essa pandemia tem potencial? É outra coisa que falam, né? Será que isso tem potencial para ser o desfecho ou o pontapé inicial dos eventos que acontecerão no tempo do fim? Essa é uma questão interessante. E sim, pode sim haver, pode ser um pontapé inicial. Tem potencial para ser, né? Por que tem potencial para ser? Os acontecimentos do tempo do fim precisa estar com o mundo de uma determinada forma que seja todo convergido para uma determinada situação, né? E no mundo em que nós vivíamos, parece que essas coisas estavam distantes, né? As igrejas estavam, cada uma, não tinha a união das igrejas, o mundo precisa estar com um governo mundial, né? E isso parece que não estava tão próximo de acontecer. E agora, em questão de meses, nós vimos que essa pandemia convergiu o mundo todo para um mesmo assunto, para o mesmo tema, para uma mesma situação, para uma mesma condição. Então isso realmente pode ser, pode ser e pode não ser. Eu falo que ele tem potencial
para ser um acontecimento que desencadeia aí os eventos do tempo do fim, né? Entre outras coisas, e eu gostaria de pedir ao Pierre aqui. O Pierre, como eu disse, é um membro da nossa igreja aqui, é meu sobrinho e é da área de exatas, né? Ele vai trazer alguma coisa sobre isso, nesse assunto. E também, outra coisa, tem também um documento aí circulando, um documento alemão circulando aí a respeito disso, que traz umas informações bem legais para a gente a respeito disso. Então, o Pierre vai falar alguma coisa sobre esse documento e sobre, talvez, os números aí, que é a área dele, né? A área de exatas. Certo. Então, esse documento aí, circula muita informação a respeito desse documento, né? Já cheguei a ouvir falar que esse documento é um documento que as pessoas estavam já se organizando, né, e confabulando para que isso viesse a acontecer de fato. Então era um planejamento. Era um planejamento. E, na verdade, não é nada disso. Esse documento é um documento que, se você digitar na internet lá, documento alemão sobre doenças, pandemias, vai aparecer para você. Se você digitar só alemão, pandemia, deve aparecer para você alguma informação sobre esse documento. E o que era esse documento? Esse documento... Primeiro, esse documento é de quando? Esse documento é de 2006, se não me engano, 2006, 2008, alguma coisa dentro desse período aí. Ou até 2012 pode ter saído também. Por que eu digo isso? Porque a Alemanha começou a fazer alguns estudos desde 2006 até 2012. Se eu não me engano, é em 2012 que esse documento saiu. E ele foi divulgado pelo governo alemão, efetivamente. Foi divulgado. E esse documento era um estudo para saber se no futuro o mundo, que tipo de catástrofe o mundo poderia passar e que seria difícil da humanidade sair dessa situação. E aí nesse documento falava de duas situações que eram mais críticas. Seriam elas uma inundação mundial, então eles acreditavam que as calotas poderiam derreter e isso poderia inundar diversos países e o planeta seria reduzido grandemente. Então, esse estudo fala um pouco de uma inundação global e também uma pandemia que viria a acometer o mundo, né? E o interessante nesse documento é que muitas das previsões que eles colocaram nesse documento ocorreram. Muito do que estava ali era algo que foi trazendo para a realidade, que foi evidenciando a realidade, com uma quantidade de pessoas infectadas que eles iam sugerindo. Esse documento ainda sugeria que a pandemia provavelmente duraria até 3 anos, e hoje a gente já vê que hoje é dia 1 do mês 6 de 2020, e a gente já está vendo uma retomada do mundo em alguns setores econômicos, né? Aqui no Brasil, e em outros países já começou desde a semana passada. E essa retomada é muito mais por culpa de uma pressão, talvez popular, ou de alguns governos, porque isso vai gerar outros problemas no futuro, do que propriamente por causa da doença, isso, o recuo da doença. Isso. Então, a gente não está vencendo a doença, a gente não tem medidas que são efetivas. Na verdade, a gente não sabe se tudo que foi feito até hoje é o ideal ou se não é o ideal. Mas eu sei que esse documento, além de falar, por exemplo, desses anos, falava das ondas, que cada ano, desses 3 anos que a gente passaria, seria uma onda um pouco menor, até o final dele. No documento, e isso é muito incrível, o documento já falava que o vírus viria da China. O documento também fala que esse vírus viria de uma feira de animais silvestres e que provavelmente seria do tipo Covid. Isso é muito surpreendente. Então, muitas informações que batem com o que está acontecendo efetivamente agora. Então, eles escolheram ali, aleatório, entre as doenças que você tem alto contágio da gripe, eles escolheram algumas e eles chutaram ali um Covid. E realmente foi o Covid que veio pra gente. E quanto a
Parece que hoje as pessoas já estão achando que as coisas estão acabando, voltando ao normal. E os Então, números. sobre Falei isso. alguma coisa. Então, sobre os números, na minha percepção, hoje a gente vive uma desinformação informada. Por que isso acontece? Hoje a informação ela chega para a gente por diversos canais. Então você tem o WhatsApp, você tem o YouTube, você tem as próprias mídias, que são as grandes mídias, né? A Globo, você tem a Record, você tem os jornais internacionais, CNN e assim vai, né? E cada um vai trazendo a sua percepção do que está acontecendo, a sua análise dos fatos. E os fatos nem sempre são contados da maneira que eles realmente ocorreram. E aí você vê uma guerra de narrativas para todos os lados. Então você tem pessoas que dizem, o melhor é ficar confinado. E você tem pessoas que dizem, se eu ficar confinado, muitas outras pessoas terão outros problemas, como falta de alimento, que vai chegar uma hora que não vai ter comida, porque não vai produzir, porque eu não vou ter dinheiro para comprar. Então, você vai tendo outros problemas que vai trazer novos problemas e isso vira um grande tsunami. Então, você tem esses dois grupos que pensam que, se todo mundo ficar confinado 21 dias, eu já ouvi até algumas pessoas falando assim, se todo mundo ficar 21 dias, todo mundo dentro de casa, ninguém sair para nada, o vírus desaparece. Quando não é verdade. Você sabe que é impossível conter todo mundo dentro de casa, principalmente pelos serviços essenciais. E você vê esse vírus começando a correr principalmente porque a gente não seguiu uma instrução que foi dada, por exemplo, por Ellen White, que não seria bom que todo mundo se aglomerasse em grandes centros, que as pessoas vivessem em grandes centros, né? E a gente vê agora que há um risco muito alto de você viver em grandes centros, em locais que tem grande número de pessoas. E eu digo isso por quê? E aí falando já de números, né? A gente tem, por exemplo, a Austrália, que é um país que tem um grande território. E lá os números com respeito ao Covid são muito pequenos, são muito baixos. E eu estou dizendo não números de mortes, mas eu estou dizendo de contágio. Lá os números são muito pequenos. Por quê? Porque lá eles têm um estilo de vida que as pessoas elas vivem um pouco mais afastadas. E tem outros países, como por exemplo o Japão, que tem um estilo de vida diferenciado, que por mais que vivam todos juntos, eles têm culturas que ajudaram eles a combater isso. Por exemplo, sempre que tem Eles são muito disciplinados, né? São muito disciplinados. E isso leva até outros pontos lá, mas lá por ser um país pequeno, deveria ter um alto contágio. Mas na verdade, o que aconteceu lá foi diferente, porque como eles são disciplinados, quando vem o tempo do frio, eles já usam máscaras para evitar pegar gripe. Diferente da gente aqui, que quando vem o tempo de frio, a gente pega gripe e vai, né? E lá não, lá é diferente. Outras ações que eles têm culturalmente, de não cumprimentar, de não dar a mão, de não ficar abraçando, isso também contribui para que o contágio seja um pouco reduzido. Então, tudo isso mostra que essa doença tem um potencial forte porque aí você falou de fome, né, de se ficar muito tempo em casa pode desencadear uma crise econômica. Então, realmente tem potencial para ser o início de algo que desencadear os acontecimentos do tempo do fim. Aliado a isso, e talvez aqui nós vamos fechar o nosso vídeo, eu gostaria de falar de uma outra possibilidade que esse vírus trouxe. Haveria agora em maio uma reunião, estava marcada uma reunião do Papa de um dia, com todos os líderes mundiais, políticos e religiosos. E talvez o assunto da reunião seria a encíclica papal Laudato Si, que reza acerca da ecologia. E no final tem um capítulo que fala da necessidade de um dia
para representar esse programa. Essa reunião foi cancelada por causa da pandemia e foi remarcada para outubro. E agora não vai ser mais um dia, vai ser uma reunião de uma semana. Então, se isso fosse, não acredito que isso seria a imposição do decreto dominical, mas podia ser um início, alguma coisa ali que eles começassem a planejar alguma coisa. E agora, uma semana, isso quer dizer que a possibilidade cresceu muito mais. As coisas que talvez não estivesse convergindo para a possibilidade deste evento, do decreto dominical, sim, porque, como eu disse no começo, as coisas estavam indo cada uma para um lado e não convergindo para um mesmo assunto, talvez agora com essa sim, doença esteja convergindo para um mesmo assunto. Então, a possibilidade aumenta muito mais. Então, nós precisamos ficar atentos aos acontecimentos, precisamos ficar espertos, né? Porque, como eu disse, esse vírus pode ser que não seja o início, mas a possibilidade tem potencial para que seja o início do desfecho das coisas que acontecerão no tempo do fim. Ele contribui muito para uma confusão do mundo. Então, alguns estão falando que realmente vai ser X ou vai ser Y. Muitas pessoas acreditam que vai morrer muita gente. No começo falava-se que ia morrer muita gente, depois falava que não ia morrer ninguém. Mas a verdade é que hoje a gente vive um embate de informações, onde um fala, o número é muito grande, muitas pessoas vai acontecer isso, muito vai acontecer aquilo. E um número muito, muito importante que deve ser dito hoje no mundo nós temos 7 bilhões de pessoas, 7 e lá vai alguns números a mais. De 8 bilhões, né? E só 6 milhões de pessoas pegaram. Se a gente extrapolar esse número em 500%, a gente teria 30 milhões de pessoas pegando o Covid hoje. E a gente só tem o número 6 que foi confirmado, 6 milhões, né? E a gente tem 7 bilhões de pessoas. Então a gente percebe que o vírus ainda nem começou a pegar o mundo. Nem começou, entendeu? Então, a verdade é que esse vírus tem um grande potencial para causar uma grande confusão ainda. E agora, nesta retomada, pode ser que as coisas possam se complicar muito mais ou até muito menos. Mas a verdade é que terá um grande embate de governos, que é como você disse. E essa reunião vai vir bem a calhar no final desses debates, desses governos, de um culpar o outro sobre os problemas que estão acontecendo. E no momento certo para que todas as coisas, para que haja alguém que venha pôr panos quentes ou que venha acalmar os ânimos, sim, e talvez vir aí a organizar todas as coisas em termos de mundo, né? Sim. Então, é isso. Espero que você tenha entendido aí as nossas colocações, as nossas preocupações. Espero que você, com essa informação, você possa se apegar mais a Deus e se preparar, porque as possibilidades estão aí na mesa, mas nós temos um Deus que pode muito mais. Que Deus abençoe você. E eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos e diante das circunstâncias em que o mundo está vivendo, que o Senhor possa estar conosco e nos direcionar para que possamos nos preparar para esse tempo do fim. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.